Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das imagens mais conhecidas da nossa cultura, né? A cena do presépio. O nascimento de Jesus. Uma história que todo mundo acha que conhece de cor. Exato. Mas a ideia aqui é olhar para ela por um ângulo um pouco diferente, focando num detalhe que, assim, normalmente a gente passa batido, trata como um mero contratempo. A famosa falta de lugar na hospedaria. Exatamente. Nossa análise hoje parte de uma reflexão bem interessante de John Piper, que levanta uma questão que, olha, me deixou pensando. Que seria? Será que a falta de um quarto em Belém foi só azar? Sabe? Um problema logístico, a cidade lotada? Ou será que foi algo planejado, intencional? Com um significado muito mais profundo. Isso, com um significado muito mais profundo e de certa forma, até meio sombrio. A missão aqui é entender se aquele "não temos vagas" foi um acidente ou uma declaração de propósito. Ok, vamos desvendar isso. Bom, a reflexão já começa com uma provocação que é quase um paradoxo, né? Sim, O texto lembra a gente que Deus, segundo a narrativa, foi capaz de mover as engrenagens de todo o Império Romano. Orquestrou um censo gigantesco só para levar Maria e José até Belém. para cumprir uma profecia antiga. Pensa na escala disso. Se ele conseguiu coordenar o maior império da época, por que não conseguiu, sei lá, reservar um quartinho numa cidade pequena? Fica parecendo uma falha de planejamento, né? Não fecha a conta. Exato. E essa pergunta é o ponto de partida de tudo. É, mas o autor argumenta que talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada. Como assim? A questão não seria porque Deus não conseguiu, mas sim porque Deus não quis. Ah, entendi. Não se trata de uma limitação de poder, mas de uma expressão de propósito. O argumento central da fonte é que cada detalhe daquela noite foi intencional. Mas assim, alguém poderia argumentar que isso é lei demais num detalhe simples, não? Com certeza. Será? Quer dizer, a gente sabe que a cidade estava um caos por causa do censo, gente por toda parte. Não poderia ter sido só logística. Um casal pobre chegando por último e não encontrando lugar. É uma objeção supernatural, mas a fonte rebate isso de um jeito interessante, Que é? nos convidando a olhar para o padrão da vida de Jesus como um todo. O texto dá vários exemplos. Certo. Ele poderia ter nascido numa família rica e influente, isso teria facilitado muito a vida dele. Sem dúvida. Durante a tentação no deserto, ele poderia ter transformado pedras em pão para matar a própria fome. No Getsemane, poderia ter chamado legiões de anjos para se livrar da prisão. E no final, na cruz. E, no momento final, poderia ter descido da cruz. Em todas essas situações, a escolha foi sempre pelo caminho da dificuldade, sabe? Da renúncia, do esvaziamento. Faz sentido. A falta de um quarto nessa perspectiva não é um ponto fora da curva. É a nota de abertura da sinfonia. É o primeiro de muitos nãos que ele receberia. Entendi. Então não é um evento isolado, mas o começo de um padrão que se repete a vida inteira. Exatamente. E esse padrão tem um propósito claro que o texto amarra numa citação bíblica, certo? Isso mesmo. A fonte vai direto ao ponto. Cita uma passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Qual passagem? capítulo 8, versículo 9, que diz: "Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos." E o contexto dessa passagem é sobre generosidade, né? Exato. Paulo está incentivando os cristãos de Corinto a serem generosos. E ele usa o exemplo máximo, o próprio Cristo, que abriu mão da sua riqueza celestial para se tornar pobre. Então as placas de 100 vagas em Belém, segundo essa análise, são a primeira manifestação prática dessa pobreza voluntária. É a primeira prova concreta. Não foi um problema de reserva de hotel. Foi um ato deliberado de empobrecimento. O primeiro passo para se identificar com a condição humana mais frágil, mais rejeitada. A rejeição não foi um acidente, era parte fundamental do plano. Desde o primeiro suspiro. Exato. E essa ideia de que a pobreza e a rejeição foram intencionais é a base para a conexão mais forte que o texto faz. Certo, porque a análise não para por aí, né? Ela leva essa ideia para um lugar ainda mais radical, Sim, conectando o nascimento diretamente com a morte de Jesus. É aqui que fica realmente interessante. sim.
E essa é a virada central do argumento. Geralmente a gente pensa no presépio e na cruz como dois momentos distintos. O começo e o fim. Isso, um pacífico e o outro violento. Mas a fonte argumenta que eles são, na verdade, partes da mesma linha contínua. Existe uma frase no texto que é muito poderosa para resumir isso. Qual é a frase? O caminho do Calvário começa com a placa 100 vagas em Belém e termina com as cuspidas e os escárnios na cruz em Jerusalém. Uau! Nossa, isso muda completamente a forma como eu olho para um presépio de Natal. Muda, né? A gente costuma ver aquela cena com algo bucólico, sereno, quase romântico, mas por essa ótica ela ganha uma sombra, uma tensão desde o início. Exato. Deixa de ser só sobre humildade e passa a ser sobre rejeição. Exatamente essa a ressignificação. A manjedoura, que é um coxo onde os animais comem, deixa de ser um berço improvisado e charmoso para se tornar o primeiro símbolo do mundo dizendo: não há lugar para você aqui. Perfeito. O presépio, então, não é mais uma cena de paz. É o primeiro ato público de rejeição que prenuncia todo o sofrimento que viria depois. Nossa! Aquela recusa do estalajideiro, ela ecoa a recusa dos líderes religiosos, a negação de Pedro, o abandono dos discípulos. E o grito da multidão. E o grito da multidão pedindo crucifica-o. É a mesma mensagem, dita de formas diferentes ao longo de toda a vida dele. Fica bem mais denso pensar assim. Ok, se essa rejeição na hospedaria foi o ponto de partida de um caminho de sofrimento, o que a fonte diz sobre o que isso significa para quem se propõe a seguir os ensinamentos dele? Boa pergunta. Isso é só uma observação sobre a vida de Cristo ou vira um modelo a ser seguido? Vira um modelo. A fonte é muito clara nisso. Afirma que Jesus não estava apenas trilhando um caminho único, isolado. Certo. Ele estava inaugurando um caminho que seus seguidores seriam chamados a percorrer também. E o texto usa alguns exemplos bíblicos bem fortes para mostrar que isso não é uma interpretação forçada. Que exemplos a fonte usa? O primeiro é de Lucas, capítulo 9, versículo 23, uma das frases mais conhecidas. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa mesma. A gente geralmente associa tomar a cruz com um sofrimento específico ou com um martírio no final da vida, né? Sim. Mas, à luz dessa análise, a ideia ganha outra dimensão. Faz sentido. Tomar a cruz não seria só sobre o fim, mas sobre aceitar esse status de sem lugar, de não pertencimento, desde o começo da jornada. Isso. A cruz, então, começa simbolicamente naquela manjedoura. Precisamente. A cruz se torna um princípio que governa toda a caminhada, não apenas o seu final. E qual outro exemplo? O segundo exemplo que o texto cita é de João 15, 20, quando Jesus diz aos discípulos: lembrem-se da palavra que eu lhes disse. Nenhum servo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Aqui a conexão é explícita. Totalmente. Ele está dizendo, o tratamento que o mundo me deu, da rejeição no nascimento, a perseguição no ministério, é o mesmo tratamento que vocês devem esperar. Não é uma possibilidade, é uma promessa. Exato, isso é bem direto ao ponto. Não há promessa de conforto ou aceitação pelo mundo. E o último exemplo. O último, e talvez o mais contundente, também está em Lucas 9. O que acontece? Um homem se aproxima de Jesus cheio de entusiasmo, sabe? E faz uma promessa de lealdade total. Mestre, eu vou te seguir para onde você for. O tipo de seguidor que qualquer líder adoraria ter. De reclinar a cabeça. É uma resposta desconcertante. Muito. E se a gente conecta isso com a falta de lugar no nascimento, a frase ganha um peso enorme. Ele não está só falando que ele pessoalmente não tem uma casa. Não. Ele está fazendo uma declaração sobre a natureza do caminho que ele oferece. É uma imagem muito forte. Ele não está apenas falando de não ter um lar, mas de uma condição existencial de não pertencer a este mundo. É isso? Perfeito. E essa condição, então, se estende a quem o segue. Exatamente. Ele está dizendo, em outras palavras, você quer me seguir? Ótimo. Mas entenda o que isso significa. Este caminho começa sem um lugar para nascer. E continua sem um lugar para descansar. É um caminho de despojamento, de instabilidade, de não se sentir em casa neste sistema de coisas
A jornada do seguidor reflete a do mestre, E começa simbolicamente com a mesma placa de 100 vagas. com a mesma placa de 100 vagas. Então, voltando à pergunta inicial que a fonte levanta, por que Deus não providenciou um quarto? A conclusão do argumento fica bem clara. Fica cristalina. Sim, ele poderia ter garantido que o Rei dos Reis nascesse no palácio de Herodes ou no lugar mais confortável de Belém. Mas, e essa é a frase final e demolidora do texto, Diga. fazer isso teria sido um desvio do caminho do Calvário. Uau. A falta de um quarto não foi um detalhe incidental, não foi uma falha de logística, foi uma peça essencial do quebra-cabeça, uma declaração de intenções desde o primeiro momento. Foi, por assim dizer, a primeira estação da Via Crucis. Exato. Qualquer outra coisa, qualquer conforto, qualquer aceitação teria traído o propósito de uma vida definida pelo sacrifício, pela humildade e pela rejeição. É impressionante como o Manaise assim pega um detalhe que a gente sempre viu como cenário de Natal e o transforma na tese central da história inteira. Totalmente. A falta de vagas deixa de ser um problema de hospedagem para se tornar o tema da ópera que está apenas começando. Sem dúvida. A reflexão releva a questão de um simples perrengue de viagem para o ponto de partida de uma missão definida pelo autoesvaziamento. Mostra que o DNA da missão de Jesus já estava totalmente presente ali. Nas circunstâncias do seu nascimento, a rejeição que ele sofreria na cruz não foi uma reviravolta no final da história. Foi o tema de abertura. Foi o tema de abertura, tocado já na primeira nota. Isso tudo me deixa com uma última reflexão, um pensamento para a gente levar. Manda. A fonte se concentra muito em como a falta de um quarto simboliza um caminho de rejeição e humildade desde o início. Se a gente aceita essa ideia, como isso muda a nossa compreensão de outros momentos na narrativa onde Jesus é de fato bem recebido e celebrado? É uma ótima pergunta. O que fazer com os momentos de aceitação? Exato. Por exemplo, a visita dos magos do Oriente. Eles chegam com presentes caríssimos, ouro, incenso e mirra, tratando aquele bebê como realeza. Sim. Ou a entrada triunfal em Jerusalém, com as multidões o aclamando, jogando ramos de palmeira. Se o caminho padrão é a rejeição, o que esses momentos significam? Eles se tornam mais especiais, mais impactantes, justamente por serem as exceções que confirmam a regra, ou será que eles servem apenas como breves e até irônicos contrastes nesse caminho inevitável para a cruz? Só para destacar ainda mais a fragilidade da adoração humana, que celebra num dia e condena no outro. Fica aí a questão.